Glória a Deus. Vou pedir para você sentar rapidinho. Vou tentar ser o mais breve possível. Se você já puder... na verdade não precisa abrir a sua Bíblia. Esse versículo que nós vamos ler, ele é fácil. Vai estar aqui na tela. Podemos ver lá? Diz assim, ó. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Adore... só a Ele preste culto. Mais uma vez. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. É uma citação de Mateus, capítulo 4, versículo 10, quando Jesus está respondendo a Satanás na tentação no deserto, que também aparece em Lucas 4. Na verdade, Jesus está citando Deuteronômio 6, 13. Então, são 3 referências para o mesmo texto. Desconfio que é um texto importante, né? 3 referências para o mesmo texto. Então, a palavra que aparece aí como adore, ou o verbo adorar, você viu que nós estamos bem profundo aqui no significado das palavras, né? O dicionário bíblico está funcionando. No grego, ela é proskineo, ou proskuneo, que é o que está no teu material aí. E no hebraico é saka, mas é a mesma tradução, que é o verbo adorar, a ação de adorar. E essa palavra tem um significado bem profundo e bem extenso, que é esse que está aí na tua folha, que diz, que significa prostrar-se. Mas não é um simples prostrar-se, mas é um prostrar-se ao ponto de beijar o chão ou os pés de um rei/divindade. Então, uma expressão usada para reverenciar pessoas e seres de posição superior, que poderia ser traduzido de uma forma mais crente, cair de joelhos e tocar o chão com a testa, como uma expressão de profunda reverência. Profunda reverência. Então, a pergunta que surge a partir desse significado é a pergunta que você vai fazer para a pessoa do lado em 2 segundos, que é: como podemos expressar nossa adoração, nosso temor e nossa profunda reverência a Deus? A partir da observação desse texto, que é um texto muito importante, algo que Jesus mencionou, quando lhe foi oferecido o domínio sobre todas as coisas nessa terra, né, se somente ele se prostrasse, mas ele diz: adorarás somente o Senhor, o teu Deus. Nós percebemos que a adoração, que no nosso caso é expressada com música, na maioria das vezes, ela não é só a introdução do culto, né? Ela não é só a parte inicial de um culto, que a palavra culto também é traduzida do latreia, o qual o pastor Jonatas mencionou. Latreia é serviço de adoração. Até a palavra em inglês para culto é service, né? Worship service, que é serviço de adoração. Então, a nossa adoração, que normalmente na nossa liturgia é expressada no momento das canções, na maioria das vezes, ela não é só a introdução desse culto de serviço a Deus, mas ela é uma parte fundamental, tão fundamental quanto a expressão da nossa gratidão, da nossa obediência com os dízimos e as ofertas, e tão fundamental quanto a expressão da palavra de Deus através da mensagem. E isso nos faz já entrar na presença de Deus. Nós sabemos que Deus está em todos os lugares. Quando a gente usa esse termo, entrar na presença de Deus, não quer dizer que Deus está aqui esperando a gente, mas é nós nos tornarmos conscientes, ou nós nos colocarmos nessa atitude de adoração a partir do momento que o nosso culto começa. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, a partir do momento que nós começamos aqui, que o líder de adoração diz: vamos orar agora e vamos começar a nossa reunião. A partir desse momento, tudo que é feito aponta para Deus. É para Ele. O culto é para Ele. O serviço é para Ele. A latreia, né? Da onde vem a palavra latria, idolatria, dividida lá, que é adorar algo que não é Deus. A partir do momento que o culto começa, esse serviço começa, é tudo para Ele. Então, a expressão da adoração através da música não é simplesmente uma introdução da nossa reunião, do nosso culto. Em João 4, 23, diz:
No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ponto. São estes os adoradores que o Pai procura. Então ele diz que já chegou essa hora, já chegou, está chegando e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí ele diz, são esses, os que adoram em espírito e em verdade, que são os adoradores que o Pai, Deus Pai, procura. Então, aí agora você vai preencher a tua lacuna aí. Então, nós adoramos a Deus da forma que Ele estabeleceu por meio do Espírito e em verdade. E a partir daí, Ele faz coisas incríveis acontecerem. Ele faz. Quando nós o adoramos em espírito e em verdade. Porque ninguém consegue permanecer, o quê? O mesmo. Ninguém consegue permanecer o mesmo diante da presença de Deus. Então, se a gente fosse resumir, de uma forma simplista, mas de uma forma profunda ao mesmo tempo, tudo o que nós precisamos fazer quando nós nos reunimos como igreja é o quê? Adorar a Deus. Nos prostrar em reverência, em adoração a Ele. E Ele faz as coisas acontecer. Ele que faz, é o Espírito dele que faz. Então, quando nós adoramos a Deus, exaltamos Jesus, nós estamos dizendo sim para todas as coisas que Jesus é e todas as coisas que Jesus faz através do seu Espírito Santo no nosso meio. Nós estamos dizendo sim para Deus. Estamos dizendo sim para que a sua vontade seja feita em nós. E quando nós dizemos sim para Jesus, nós o tornamos inimigo do diabo, automaticamente. Não precisamos declarar que somos inimigos do diabo. Basta que nós adoremos ao Senhor dizendo sim para Jesus e automaticamente nós nos tornamos inimigos do diabo. Como eu disse antes, adoração é sobre Deus, para Deus e por Deus. E quando o Senhor fala a respeito de adoração, Ele fala de uma forma significativa, muito significativa. Êxodo 34:14, é o versículo que você tem aí. Diz assim, nunca adore, é o próprio Deus dizendo, nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato zeloso. Ou seja, Ele não aceita nenhum outro tipo de adoração que não seja focada, centralizada nele. Isso significa que a verdadeira adoração, se a gente for tentar significar essa adoração em espírito e em verdade, é uma adoração pura. Pura no sentido de que não pode ser diluída, ou não pode ser misturada com outras coisas. Ela não pode ser dividida com ninguém. Ela é só de Deus, e só para Deus, e só por Deus. Ela não pode ser misturada com outras coisas, nem diluída no meio de um monte de outras coisas. O diabo, ele odeia essa adoração que é pura para Deus, porque a adoração, ela destrói o reino das trevas. Nós sabemos disso, nós falamos sobre isso, nós temos cursos que falam sobre isso. Existe sim uma guerra espiritual constante, existe um custo real para que nós adoremos ao Senhor em espírito e em verdade. Então, o diabo, sabendo disso, tudo o que ele tenta fazer, ou a maior estratégia do diabo, como está no teu texto, ele não vem querendo te assustar, dizendo assim, se você adorar a Deus, eu vou puxar o teu pé à noite, Ou se você começa a adorar a Deus, você sente umas espetadas aí, Ele não faz isso. O diabo, ele é sutil, então ele começa a sutilmente desviar a nossa atenção para outras coisas que não seja Deus, ou que não venham de Deus para nós, ou que não seja Jesus. Então não é uma mentira descarada,
é uma mentira que tem uma carinha de verdade, mas que no fundo é mentira. Uma ótima definição aqui agora que eu fiz, beleza? Aí, a próxima lacuna que você vai preencher diz o seguinte: então o diabo tenta diluir nossa adoração com distrações. O diabo tenta diluir nossa adoração com distrações. É muito legal preencher essas lacunas, né? Gostei disso aqui. É divertido. Você fica ali na expectativa de preencher, né? Vamos lá. Ele faz nós adorarmos, aí ele e o diabo, né? Qual que são exemplos dessas distrações? Ele faz nós adorarmos mais o momento, a sensação, a repercussão, o efeito daquele momento, do que realmente a Jesus. Ele nos faz, de alguma forma, adorar mais a adoração do que quem está sendo adorado. A música é boa, né? Qual que é o termo? A vibe é gostosa. O clima, né? Essa espiritosfera que tem aqui, assim, né? Aquele teclado fazendo o reverb. Diz que tem um termo entre os músicos que sem reverb é impossível agradar a Deus, né? Aquela guitarra gostosa, assim, o clima. Então a gente começa a adorar mais o clima do que a Deus. Isso é uma distração. Porque o diabo quer é que a gente focalize em qualquer outra coisa que não Jesus, porque ele sabe que quando nós apresentamos e nos aproximamos ao Senhor com uma adoração pura, ou seja, sem diluições, sem distrações, isso é uma arma poderosa na mão do crente. Uma arma poderosa, muito poderosa. E aí tem um exemplo simples que eu não sou pescador, mas serve aqui, tá? Um peixe só come uma isca artificial quando não conhece uma comida de verdade. Então, quando nós conhecemos o que é comida de verdade, agora eu falei sem querer. Puxa vida, vamos lá, vamos de novo. Conhecemos o que é comida de verdade, aonde? Na Bíblia, pode ser um monte de coisa aí, na palavra pode ser também. Conhecemos quem é Deus nas Escrituras, conhecemos a vontade de Deus pelas Escrituras. Então, quando nós olhamos para aquele texto ali de João, que diz que o Senhor procura, que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, essa parte da verdade, nós só vamos conhecer se nós conhecermos a palavra. Porque nós não vamos encontrar a verdade em nenhum outro lugar. Concorda comigo? Então, se eu não conheço quem é Deus através da palavra do próprio Deus, como que eu vou adorá-lo em verdade? O que eu vou declarar com os meus lábios a respeito de Deus, para que seja verdade, se não for a verdade, que é a palavra expressa de Deus para nós? Então, essa parte a gente já consegue fazer, se nós tivermos contato com a palavra. Agora, a segunda parte, ou a outra parte, que é a do Espírito, nós precisamos do Espírito Santo em nós, para que ela aconteça. E aí nós poderíamos ficar horas e horas e horas e horas falando de como fazer isso. Mas quando nós olhamos para o próprio significado da palavra adoração, a gente entende um pouco mais. Então, como igreja, nós realmente precisamos discernir, conhecer a verdade, conhecer o real poder da adoração, a adoração pura. E aí nós vamos experimentar mais do poder de Deus. Quanto mais pura é a nossa adoração, mais poder de Jesus nós veremos se manifestar no nosso meio. Amém? Amém? Vamos lá. Queria fazer algo com vocês. Vou pedir para vocês guardarem a folhinha aí no fichário. E nesses minutos que nós temos aqui, finais, talvez você nunca tenha feito isso, talvez você ache que isso é uma forçação de barra, mas eu acredito que hoje isso vai fazer um sentido profundo, ou profético, ou espiritual, entenda como você quiser, na tua vida e na minha vida.
eu queria que todos nós nos colocássemos de joelhos. Tá? Do jeito que você conseguir. Se você quiser sair do teu lugar, ir no corredor, ir nos cantos, sei que o piso vai estar meio frio, mas a palavra adoração, ela significa prostração. Ela significa colocar o meu rosto ao chão, a minha testa ao chão.